Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais um novo mês no calendário bíblico, o calendário hebraico. Estamos iniciando o mês de Tevet. O mês de Tevet, ele faz parte da estação do inverno. Estamos iniciando a estação do inverno, iniciando esse mês de Tevet no pôr do sol do dia 13 de dezembro e indo até o dia 10 de janeiro. Anote aí para você não se esquecer. É muito importante você andar de acordo com o calendário de Deus, atualizando-se na agenda de Deus, para que você não se perca, para que você não perca as oportunidades, para você não perder as vigílias que são importantes serem feitas nesse tempo, para que você não perca o tempo de nada daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Embora nós estejamos aqui já caminhando para adentrarmos no verão, o calendário bíblico ele é com base no hemisfério norte, então a estação correspondente ao hemisfério norte nesse tempo é a estação de inverno, tá? Então nós vamos caminhar dentro dessa estação de inverno segundo esse calendário religioso. Tevet é o 10º mês do calendário religioso e é uma temporada, queridos, onde vamos adentrar com uma roupagem especial. É uma temporada para a gente usar o que nós guardamos, né, no passado. Todas as coisas que nós guardamos nesse tempo, nós vamos precisar desses recursos agora. Tudo que nós guardamos nas outras estações, nós vamos precisar para usarmos nessa estação de inverno. A estação de inverno normalmente é uma estação onde nós nos voltamos mais para a introspecção. É um movimento que é de dentro para fora, onde nós vamos buscar nesse momento de silêncio, de introspecção, entender o que o Senhor está falando conosco. Nós seremos muito provados. A estação de inverno ela é uma estação tenebrosa, então nós temos que estar preparados com as vestimentas corretas, com o olhar correto, para que nós possamos aí, diante dessa estação de inverno que nós vamos adentrar, recebermos de Deus as bênçãos. Nós sabemos que todo mês do calendário bíblico tem tanto a parte da dificuldade que vamos enfrentar, como também da bênção que vamos receber se nós estivermos alinhados com o Senhor. Amém? O mês de Tevet, ele inicia-se já diante de uma festividade que é a Hanukkah. Para quem não viu o vídeo anterior, ele fala sobre a festa da Hanukkah. E a festa da Hanukkah é a festa das luzes, é uma festa que é norteada por milagres, onde uma família de macabeus, sendo minoria, não se curvou a toda a opressão de Antíoco Epifânio, que tentou trazer toda a cultura grega para dentro de Jerusalém, invadindo o templo, profanando o templo do Senhor. Então essa família, eles se revoltaram e iniciaram aí a revolta dos macabeus, e mesmo sendo a minoria, Deus concedeu vitória a eles. Eles venceram, retomaram o templo, fizeram então a rededicação, por isso que Hanukkah é a festa da dedicação, e também encontraram dentro desse templo um frasco de azeite consagrado, que era para acender a menorá, acender o candelabro. Esse azeite que tinha era suficiente para apenas um dia do acendimento da haste lá do candelabro, mas milagrosamente esse azeite se multiplicou e foi aceso durante 8 dias. Por isso que essa festa ela é celebrada em 8 dias. A festa das luzes é uma festa norteada por milagres. Então esse mês de Tevet ele já se inicia nessa atmosfera de milagres, onde a nossa fé precisa ser ativada. É preciso estar posicionado para você receber do profético de Deus tudo que Ele tem para a sua vida. E você só consegue isso ativando a sua fé em posicionamento. Você precisa estar posicionado, amém?
Se não viu esse vídeo sobre a festa da Hanukkah, você veja depois com calma. A atmosfera das festas, queridos, não é para trazer o judaísmo para a igreja, como muitos falam. É uma data que, como toda data, ela traz uma unção específica. Se você quer caminhar no profético, você precisa estar alinhado e posicionado com aquilo que está sendo derramado em determinados períodos, para que você não perca nenhuma oportunidade, nenhuma janela que está sendo aberta para as bênçãos, amém? Então, na atmosfera de milagres, você estando posicionado corretamente, você vai receber o quê? Vitória, mesmo sendo improvável, mesmo que você não tenha a mínima chance de ganhar com algo que está vindo contra você, o Senhor vai te dar vitória se você se posicionar corretamente. A mesma coisa, o Senhor multiplicar o azeite na sua vida. Sabe, daquilo, do pouco que você tem, Deus fazer muito. Assim como a viúva lá de 2 Reis 4, ela estava sendo ameaçada pelos credores. Os credores queriam levar os filhos dela em troca de uma dívida que o marido, quando estava vivo, contraiu. Essa mulher, ela se posicionou, ela foi buscar um conselho de um profeta. O profeta perguntou para ela o que ela tinha na casa. Ela só tinha um pouquinho de azeite. E o profeta então orientou que ela emprestasse vasilha dos vizinhos, que ela entrasse dentro da casa dela junto com os filhos, fechasse a porta, começasse então a usar aquilo que ela tinha, derramar aquele azeite que ela tinha. E um grande milagre aconteceu ali. O azeite começou a correr e ele não parava de descer. Esse azeite só parou de descer quando as vasilhas acabaram. Ou seja, ela se posicionou, ela teve fé o suficiente para crer que aquilo ia acontecer na vida dela. Ela se mobilizou ali com os filhos, emprestando as vasilhas. Ela obedeceu àquela instrução da palavra. Posicionamento é isso, queridos. É eu me alinhar com uma palavra e eu fazer o movimento, a ação correta, para que aquela palavra se cumpra na minha vida. Amém? Então, nesse mês de Tevet, eu vou estar passando para você as especificações desse mês e você vai se alinhar. Se alinhar com o que Deus está mostrando para você, para que você receba o quê? As bênçãos desse mês. Para que você esteja aí, então, diante da fé que você está exercendo, agradando o coração do Senhor e trazendo a manifestação do céu para a terra. Então, queridos, o segredo de cada estação, de cada mês que a gente segue nesse calendário, é unicamente o propósito de nós nos alinharmos com o Senhor profeticamente, mas em posicionamento correto. Eu vou entender o que aquele mês está trazendo para mim e eu já vou me antever, porque quem caminha no profético caminha debaixo de uma visão e se alinha com essa visão e começa a preparar a casa, começa a preparar tudo conforme aquele mês está sendo estabelecido. Amém? Este mês de Tevet é o mês da ativação da visão de águia. Como nós sabemos, a águia ela tem uma visão de longo alcance e a águia ela tem o poder de voar acima das circunstâncias. Queridos, esse é uma estação de inverno, é uma estação rigorosa. O inverno ele é rigoroso, mas nós temos que andar com os nossos olhos na visão daquilo que o Senhor nos deu e não de acordo com as nossas circunstâncias. Por mais difícil que estejam as coisas à sua volta, mantenha ativado o seu olhar de águia para que você tenha a visão daquilo que está no porvir. Ao final desse vídeo nós vamos fazer uma oração de consagração, ativando tudo isso, uma oração de ativação para esse mês. Peço para que você fique com esse vídeo até o final. O segredo principal desse mês é você ter um olho bom, para que você enxergue tudo com olhos bons, olhos de fé. Mateus 6, versículos 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem olhos maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, o primeiro segredo desse mês é olhar tudo com olhos bons,
um olhar de bondade, um olhar que vem da justiça de Deus quando você está alinhando com a boa palavra do Senhor. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você tem um entendimento da palavra, você não vai ser preso pelos enganos dessa vida e nem pelo olho mau que há dentro de cada um, querido. Não adianta você achar que você é uma pessoa boa e perfeita, porque nós não somos. Nós somos aperfeiçoados de glória em glória. Porém, quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você tem discernimento acerca da palavra, então mais você é guiado pela justiça de Deus. Portanto, você precisa ler a palavra, estar alinhado com a palavra de Deus, para que o seu julgamento seja com base na palavra e não no seu olhar. Muitas vezes por conta de uma alma ferida. O que é uma alma ferida? Uma alma ferida é uma alma que está cheia de cicatrizes e marcas que ainda não foram curadas e que, portanto, dá à pessoa uma leitura, um julgamento, uma ótica que não é baseado numa verdade, mas é baseado naquilo que ela sente, naqueles traumas que ela viveu. Então a pessoa ela tem um olhar distorcido da realidade. E esse mês é um mês para você olhar com olhos bons, com olhos de fé, com olhos de bondade, e não com base naquilo que você sente, naquilo que sua alma viveu, nas repetições do seu passado. Não é porque aconteceu algo ruim para você lá atrás que vai acontecer agora. Você, independente das circunstâncias que esteja vivendo, você vai se alinhar com a palavra de Deus, com o profético de Deus, e você vai olhar tudo com esses olhos de bondade. Anotem isso que eu vou dizer, queridos. Todo processo destrutivo, ele vai começar sempre com o olho mau. O olho mau, ele é ativado quando nós estamos olhando pela lente da dor e dos traumas já vividos. E isso tem que ser apagado. São marcas profundas que precisam ser levadas aos pés da cruz. São marcas que distorcem a realidade e fazem com que a visão fique turva. É quando a pessoa dá uma interpretação errada para aquilo que está acontecendo com ela. Então, quando uma pessoa olha pelo prisma da lente da dor, dos traumas já vividos, ela vai sempre enxergar aquilo como um caos, como algo negativo. E como se muda isso? Através da fé, ativando a fé, confiando no Senhor, aprendendo diariamente com a palavra de Deus, de fé em fé, de glória em glória. Toda visão é mudada, toda mente é renovada, porque a nossa mente ela é renovada pela água da palavra, de forma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais a sua mente vai ser renovada, logo a sua visão vai sendo restaurada e ajustada de acordo com as lentes de Deus e não de acordo com as lentes da sua dor. A tribo que lidera esse mês é a tribo de Dan. E preste atenção, porque a tribo de Dan, ela é aquela tribo que julga. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 49, 16 e 17. Diz: Dan defenderá o direito da sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como a cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Então, queridos, nesse mês, a tribo que está liderando é a tribo de Dan. E nós sabemos que a cada mês uma unção maior é derramada de acordo com a tribo que lidera o mês. Como Dan é aquela que foi selecionada para julgar, então nesse mês existe uma unção maior sobre essa parte do julgamento. E é por isso que você tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que Dan pode julgar alinhado com o profético de Deus, ela também pode colocar uma emboscada no caminho. Ela pode, como está escrito na palavra, ser como uma serpente que vai morder o calcanhar do cavalo para que o cavaleiro caia. Quando acontece a queda, querido? Quando o olhar é mau e quando nós estamos agindo com base
na própria estultícia, quando nós estamos agindo de acordo com o nosso próprio achismo, com a nossa própria visão. A gente acha que a gente sabe alguma coisa e aí acaba caindo do cavalo. Então, essa tribo de Dan, ela vem com esse julgamento para alinhar a gente com o eterno. Então, nesse mês, você vai ter que prestar muita atenção. O que você receber, entenda que é o que Deus tem preparado para você. Seja na parte de bênçãos ou seja na parte de quedas, né, onde você vai ter que passar por alguns dissabores, entenda que em tudo está o cuidado de Deus, porque o Senhor, ele corrige aquele que ele ama, amém? Então, se você estiver passando por uma temporada onde a colheita não está muito legal, colha esses frutos com resiliência, de que o Senhor está tratando você, está tratando o seu caráter, para que na próxima estação você possa receber algo melhor da parte de Deus, amém? Então, queridos, não podemos ser prepotentes, arrogantes, achar que sabemos tudo, achar que, tudo tem que ser de acordo com o nosso jeito. Não, nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Muitas coisas que nós vivemos é a colheita daquilo que nós plantamos lá atrás. Então, que sejamos resilientes. O que quer que Deus envie para nós nesse mês, com base no julgamento do que o céu está tendo a nosso respeito, que sejamos então aqueles que vão saber que esses frutos são o resultado de algo que plantamos e que podemos agora plantar de uma forma diferente. Se a tribo de Dan aí colocar uma emboscada no seu caminho, você já sabe, o Senhor precisa me alinhar em alguma coisa aqui. E que bom que Ele está te mostrando isso, amém? Então receba essa palavra com sabedoria, nunca com um tom de acusação, porque Jesus e Yeshua não veio para acusar ninguém, mas para nos salvar, para endireitar as nossas veredas, para que possamos assim, como Ele mesmo diz, vivemos em abundância, uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, entenda, você está caminhando dentro dessa vida de abundância e tudo que você está vivendo é para o louvor da glória de Deus. Então, não importa o momento que você está passando, segura firme aí nessa estação de inverno, vai aí pedindo para que o Senhor, faz de mim uma pessoa resiliente, Senhor, ativa, faz um milagre, Senhor, nos meus olhos, para que eu enxergue tudo com olhos bons, Senhor, que o Senhor tire as mazelas da minha alma, cure, Senhor, as entranhas da minha alma, cure esse lugar de trauma, cure esse lugar de ferida, cure esse local de dor, para que eu comece a enxergar tudo com os olhos do Senhor, para que assim como o Senhor vê uma situação, eu também comece a ver como o Senhor está vendo. Como o Senhor pensa, eu comece a pensar. Como o Senhor fala, eu comece a falar. Como o Senhor age, eu comece a agir. Amém? Alguns acontecimentos marcaram na Bíblia esse mês de Tevet. É quando Jerusalém ela foi sitiada pelo rei da Babilônia e foi ferida também. E também quando Esther é levada ao palácio para ser apresentada diante do rei. Ezequiel 33:21 diz: E sucedeu que no ano do 10º ao 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Então, caminhando no profético desse mês, se em algum momento você for ferido, entenda bem, ferido, você for atingido em alguma área da sua vida, seja resiliente, entenda nisso o cuidado de Deus. Saiba que Deus é fiel e que o mesmo Deus que provoca a ferida, Ele é o mesmo Deus que sara. Então, tudo isso está acontecendo para a sua cura, ok? Que isso fique bem guardado e gravado dentro do seu interior. E, como eu falei também, houve um cerco, Um cerco à cidade. Então, pode ser que você não seja ferido, mas pode ser que você seja perseguido nesse mês. O cerco fala de uma perseguição. O cerco fala de uma afronta. O cerco fala de uma calúnia.
Então esteja atento a esse movimento. O que é cercar um lugar? É tentar impedir, é tentar tomar aquilo que é seu. Então uma pessoa de repente pode cercar a sua volta porque ela quer tomar aquilo que é seu, ou porque ela quer impedir que você chegue a determinado lugar. Então entenda isso como um nível de perseguição que você pode passar, um nível de difamação que você pode passar, ou então alguma afronta que pode vir contra você nesse mês. Lembrando que tudo é para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E também foi nesse mês 10 que Esther foi levantada. Então Esther 2,16 diz: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então, queridos, nesse profético, esse também pode ser o mês onde o Senhor pode mandar te chamar para te apresentar, para você se apresentar em lugares que você jamais poderia chegar pela força do seu braço. Então, uma das partes da bênção desse mês ocorre justamente nessa parte, onde o Senhor pode chamar teu nome, onde você pode ser apresentada diante de pessoas de autoridade que vão abrir alguma porta de oportunidade para você. Queridos, caminhar no profético é isso. O Senhor pode abrir essa porta de oportunidade, mas saiba que toda porta de oportunidade ela tem seus desafios. Não se esqueça que Esther passou mais de 1 ano de tratamento lá antes de ser levada diante do rei. Ela teve que vencer muitos paradigmas, ela teve que realmente provar o valor dela ali naquele lugar, o caráter dela foi provado. Então, toda oportunidade é também uma porta para que Deus prove o seu coração. Esse mês nós estamos sendo provados no nosso coração. Então, é o caráter que precisa falar mais alto. Não se venda pelas coisas desse mundo. Não coloque seus princípios em xeque por conta de riquezas, de fama, de status, de tudo que esse mundo pode oferecer para você, de poder. Não, o Eterno ele vai estar sondando o coração. Será que seu coração realmente está em Deus? Será que aquilo que Ele quer colocar diante dos seus olhos, essa oportunidade, é porque você quer que essa bênção seja uma bênção geracional, seja uma bênção para todos aqueles que estão à sua volta? Seria mais por um amor, por uma entrega realmente de que você quer ver que da mesma maneira que Deus faz na sua vida, você quer que Ele faça na vida de outros? Porque o nosso coração ele está sendo sondado. Esse olhar bom é isso. Eu preciso ter os meus olhos tão bons a ponto de eu olhar para o meu próximo e eu só enxergar o bem no meu próximo, a ponto de eu fazer vista grossa para muitas coisas e buscar naquela pessoa o que ela tem de melhor e trazer isso à tona, né? Essa é a visão profética que nós temos que caminhar nesse tempo, de que por que eu faço aquilo que eu faço? Qual a intenção que eu tenho por detrás daquilo? Porque se os meus olhos forem bons e eu julgar tudo com base numa perspectiva do que Deus está fazendo, que é para o melhor de todos, então você vai ser abençoado, nós seremos abençoados. Mas se eu tenho uma visão que é muito voltada para o meu eu, para o meu egoísmo, porque de repente eu tenho uma necessidade de uma aprovação maior, porque de repente eu preciso provar para mim mesma ou para qualquer outra pessoa, qualquer coisa, então isso já vai estar desalinhado. Você precisa estar fazendo tudo com a motivação correta. Então, o olhar mau é o olhar da imaturidade. É quando eu ainda estou voltada muito para o meu eu, para o meu egoísmo, né? Para os meus achismos, para aquilo que eu quero. Já o olhar bom já é um olhar maduro, onde eu não passo a enxergar só a mim. Eu não me vejo como uma única pessoa. Eu me vejo como uma geração que vai construir um legado. Eu me vejo como uma pessoa que é um com o seu povo, porque a Esther ela foi levantada não para ela ser rainha linda e formosa no palácio. Existia um propósito de Deus para que Esther fosse levantada e salvasse todo o povo dela. Havia um decreto de morte para todo o povo judeu.
E Esther não foi enviada ao palácio por acaso. Então ela tomou nota, ela soube do que aconteceu, ela levantou, apregou um jejum, ela arriscou a própria vida, entrando sem ser chamada na presença do rei para salvar aquele povo. Então entenda que sempre que Deus colocar você diante de uma grande porta de oportunidade, você vai estar debaixo de risco, você vai correr riscos. E você está disposto a correr risco pela vida do seu próximo? Você está disposto a dar o seu melhor, a enxergar tudo com olhos bons, a correr risco, mas sabendo que a sua bênção é a bênção de muitos que de repente nem passaram pelo que você passaram, mas que vão receber na mesma proporção daquilo que você está recebendo? É um mês onde seremos provados para saber a motivação do nosso coração. Então que você, nem eu, sejamos vencidos por qualquer tipo de paixão. Amém? Que as nossas escolhas sejam baseadas naquilo que vai trazer bênção para a nossa geração, bênção para todos aqueles que estão à nossa volta. Que a gente não escolha o caminho mais confortável, né? Que a gente esteja assim disposto a correr risco, passar pelo desconforto que a gente precisar passar para que essas bênçãos sejam reverberadas. Amém? Esse é um mês para você rever toda a palavra profética que foi lançada na sua vida, que foi liberada. Sabe aquelas palavras que foram liberadas para você lá atrás? De repente um profeta chegou até você e fez, ou você foi num culto e aquela palavra mexeu muito com o seu interior, você chegou na sua casa, você anotou essa palavra, de tanto que ela mexeu com você. Então essa palavra foi liberada especialmente para você. E é tempo de você ter ousadia e entrar diante do rei. Você, assim como Esther, você vai entrar diante do rei como? Você vai entrar no tribunal dos céus. Você vai pegar essa palavra que foi lançada sobre a sua vida e você vai apresentar ela ao Senhor. Senhor, essa palavra ela foi liberada na minha vida há tanto tempo, Senhor. Então entre no tribunal de Deus com essa palavra que foi lançada sobre você e reivindique aquilo que é seu. Reivindique a sua herança. E o Senhor, Ele vai sim atender, Ele vai enxergar o seu coração nesse tempo. E tenha uma certeza que o Senhor Ele vai te alinhar com a palavra que foi lançada sobre a sua vida. Mas para isso você precisa ter fé. Fé é crer sem duvidar. Então, tenha certeza que Deus vai te alinhar com a palavra lançada sobre a sua vida. Mas se posicione em fé, orando, jejuando, declarando a palavra, se movendo dentro daquela palavra que você recebeu. Você precisa ir se alinhando com isso. O alinhamento, queridos, não acontece da noite para o dia. Ele é de fé em fé e de glória em glória. O justo, ele vive pela fé e ele caminha de fé em fé e de glória em glória, passo a passo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele vai endireitando as suas veredas. Então é de fé em fé e de glória em glória. Deixa o Senhor endireitar cada caminho teu, para que todas as promessas dele se cumpram na sua vida. Não tenha pressa, porque a pressa ela é inimiga dos planos de Deus. Tenha fé, porque pela fé você vai receber tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Queridos, eu me lembrei de algo importante aqui nesse mês de Tevet, que o trono opositor desse mês é o trono de Leviatã. Eu vou gravar um vídeo depois só sobre esse trono de Leviatã, mas você vai vencer as suas guerras esse mês pela humildade, porque Leviatã, ele é o pai do orgulho. Já coloque todo o seu orgulho na cruz. Peça para o Senhor remover todo orgulho do seu coração. Vamos então fazer a oração final, a oração de consagração desse mês de Tevet, ativando tudo que precisa ser ativado diante do Senhor. Amém? Pai, pelo poder que há no nome do teu Filho amado e bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, nós nos apresentamos aqui como seus filhos, como geração eleita, Pai, e nós consagramos a Ti esse mês de Tevet. Nós entregamos, Senhor, o nosso mês e o mês da nossa família nas Suas mãos. Nós ativamos, Senhor, através dessa oração, o nosso campo de visão, para que os nossos olhos sejam bons, para que o Senhor ative a nossa visão de águia, Senhor. Esse é o mês das águias, que possamos, Senhor, como as águias, enxergar além das circunstâncias,
enxergarmos, Senhor, a visão do horizonte, daquilo que o Senhor traçou para a nossa vida e caminharmos, avançarmos em direção a isso. Que os nossos olhos enxerguem a bondade em cada ser humano. Que os nossos olhos vejam oportunidades em meio às dificuldades. Que possamos, Senhor, ver todas as bênçãos do Senhor em meio à escuridão. Senhor, nós pedimos que o Senhor troque as nossas vestes no dia de hoje. Coloque em nós, Senhor, a roupagem apropriada para essa estação de inverno, para que possamos, Senhor, suportar o rigor dessa estação. Como o anjo que levou a veste, Senhor, para Josué, quando Satanás se apresentava ali para acusá-lo, o Senhor também venha trazer essas vestes limpas sobre nós, para que possamos limpidamente, Senhor, diante do olhar do Senhor, atravessar essa estação com júbilo e alegria, debaixo da sua retidão, do seu caráter e da sua integridade. Que possamos, Senhor, honrar a luz maior, que é Yeshua, que é o Senhor Jesus Cristo. Permita, Senhor, que a palavra, o verbo que se fez carne e andou entre nós, norteie os nossos caminhos, Senhor, e nos guie em direção ao nosso destino profético. Nos guie para as bênçãos da intervenção divina. Senhor, nós pedimos a ativação do tempo Cronos unido ao Kairos, onde vai haver a manifestação de tudo aquilo que o Senhor preparou, onde céus e terra se encontram, Senhor, para a manifestação da sua glória. Te pedimos também a purificação de todos os nossos pecados, que através da cruz, Senhor, que nós estamos passando, sejamos limpos, Senhor. Ative em cada um de nós as bênçãos de Sacar, para que possamos discernir corretamente tempos e estações. E desta forma podemos andar alinhados com aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai, nós finalizamos essa oração em nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome, o nome que é acima de todo poder. Amém, amém e amém. Um grande beijo, queridos. Se você chegou até aqui, peço para que você deixe um like para abençoar o canal. Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.